Uma boa tarde a todos. Um abraço, Pedro. Muito obrigado por estares aqui. Bem-vindos a todos a mais um webinar. É o quarto webinar da Comunilog. Agradeço também o convite que me foi feito para fazer esta moderação com o nosso convidado, o Pedro, um rapaz das Beiras, que faço já a respectiva apresentação. Portanto, o Pedro é o Pedro Filipe Aguilar Brigas, é licenciado e mestre em Ergonomia pela Faculdade de Motricidade Humana, é docente convidado pela Universidade Aberta, se não me engano, desde 2015, é responsável da disciplina da Ergonomia, técnico superior de Higiene e Segurança do Trabalho, é o coordenador dos cursos e-learning da Comunilog, coordena o curso de Técnico Superior de Segurança no Trabalho e, além da disciplina de Ergonomia na Universidade Aberta, tem também a seu cargo a disciplina de Usabilidades de Sistema. Pedro Brigas, obrigado pela tua presença. Obrigado a todos que estáis aí. Vamos aqui debater esta questão da ergonomia, a importância dela, o desenvolvimento da ergonomia ao longo do século XX e século XXI. E, Pedro, antes de passar à antena, tenho aqui uma passagem de um livro que diz o seguinte: a ergonomia é muito mais que a etiqueta colocada nos produtos destinados ao grande público, informando-nos da sua facilidade de utilização. A ergonomia é um trabalho de análise, de transformação de trabalho, cuja necessidade é imposta às empresas e seus colaboradores. A ergonomia tem, sobretudo, por objetivo a prevenção dos riscos que acontecem com operadores, a fiabilidade dos sistemas complexos, as consequências da informatização, da automatização do trabalho, a condução de projetos de concessão. Quem lê isto fica assim a pensar: isto de ergonomia é muita coisa e não estou aqui a perceber o que é que isto quer dizer. Pedro, o painel é todo teu, força, e vamos falar de ergonomia. Obrigado. Muito bem, obrigado Carlos, por essa apresentação. E obrigado também à Comunilog por me ter convidado então para estar aqui durante esta hora a apresentar-vos um bocadinho daquilo que eu sei sobre ergonomia. Como o Carlos diz, e bem, é a minha área de formação base, tanto ao nível de licenciatura como de mestrado, e então eu venho tentar transmitir-vos um bocadinho daquilo que é o meu conhecimento e tentar também alargar aqui os horizontes do que é ergonomia, porque, como diz o Carlos, normalmente nós temos uma ideia de ergonomia ligada a um produto ou ligado a alguma coisa que de alguma forma vai melhorar a minha saúde e bem-estar, mas a ergonomia no fundo é muito mais do que isso, como o Carlos disse, e é isso que eu vos vou tentar apresentar aqui ao longo desta minha pequena apresentação, falando sobre estes temas, no fundo, vendo efetivamente qual é que é a verdadeira ergonomia e depois conduzindo um bocadinho para um tipo de trabalho que é comum a todos nós. Mas Pedro, verdadeira ergonomia, porque temos ergonomias diferentes? Desculpa interromper. Temos a mesma ergonomia, mas muitas vezes olhada de forma parcelar, digamos assim. Então, faz com que a visão seja um bocadinho incompleta. Okay? Eu aqui vou tentar transmitir na sua globalidade. Okay? Não é que nenhuma das visões que exista seja errada. É, no mínimo, apenas, então, incompleta. Eu depois tentarei transformar isto orientando para o trabalho informatizado, que é um tipo de atividade que muitos de nós realizam, quer seja no trabalho propriamente dito, ou então, quer seja no nosso dia-a-dia, em termos de lazer, muitas vezes. Vamos também falar um bocadinho sobre lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho e dar aqui a entender algumas medidas de prevenção, exatamente para colmatar a possibilidade de existência de uma lesão musculoesquelética. Indo então um bocadinho ao encontro daquilo que o Carlos pergunta. Ergonomia existe uma. Portanto, depois existem vários ramos de estudo dentro da ergonomia. O problema, hoje em dia, é que o público, no geral, não ouve falar muito de ergonomia. Ouve falar mais do adjetivo que está inerente, o ergonómico. Ou seja,
o marketing utiliza muito o ergonómico para atribuir uma determinada característica a um produto. E esta é uma das razões por as quais as pessoas normalmente desconfiam da ergonomia. E desconfiam de uma forma legítima, porque muitas delas já adquiriram produtos dados como ergonómicos, em que de alguma forma esperavam ter ali uma melhoria do seu trabalho, ou fazê-lo mais depressa, ou fazê-lo em melhores condições, ou fazê-lo com menos dores de algum tipo de articulação, por exemplo. E, na verdade, depois provam, infelizmente, que isso não é verdade. E então desconfiam da ergonomia. Porquê? Mas, Pedro, Sim? tu falas aí bem na questão do exemplo das lesões musculoesqueléticas, dos trabalhos. Sim. Será que a ergonomia se pode aplicar a todas as profissões? Todas. A ergonomia aplica-se, a ergonomia tem, no fundo, como centro de estudo a atividade humana. Seja ela... Como é que um calceteiro pode aplicar a postura, como tu falaste, na calçada? Sim, podes aplicar. Podes aplicar com princípios ergonómicos que advêm da fisiologia, ok? Mas muitos destes princípios são desconhecidos do público e o público vai lá pelo produto. Qual é que é o problema? É que eu tenho aqui 2 exemplos de 2 cadeiras que são vendidas ao público como sendo ergonómicas. A ideia de atribuir o ergonómico a um produto tem logo este problema, que é o facto de, vamos pensar, se aquele produto já é ergonómico, ou seja, se já melhora a qualidade de vida do trabalhador, porque é que existem vários produtos ergonómicos? Bastaria existir um. Se aquele já é o ideal, para que é que existem vários? Claro, Isto é a confusão das pessoas. Temos este exemplo. Repara, à partida, mesmo quem não conheça nada de ergonomia, qual é a cadeira que vai considerar mais ergonómica, entre aspas? À partida da esquerda. Porquê? Temos o apoio cervical, temos o apoio dorsal, temos o apoio lombar, temos o apoio para braços regulável em altura, o apoio do assento, que muitas vezes, para além de ser regulável em altura, é também regulável em profundidade. Ou seja, temos aqui várias características que me indicam que esta cadeira pode melhorar a vida daquele trabalhador. No entanto... Mas, Pedro, a cadeira do lado esquerdo, a cadeira preta, de facto, os nossos olhos caminhavam logo para esta cadeira e deixando-la azul. Pois mas é assim, cada cadeira de acordo com a sua utilidade, correto? Repara que estás num laboratório de análises, por exemplo, onde os trabalhadores fazem determinados tipos de análises biológicas, químicas, tem que estar na cadeira azul. E vão sentar durante 2 ou 3 segundos para tomar notas daquilo que fizeram. Neste contexto de trabalho, não faz o mínimo sentido a cadeira da esquerda. Faz o sentido... Deixa-me dar aqui em teu nome e meu nome, em nome da Comunilog, uma boa tarde à Sandra, uma boa tarde ao Cláudio, uma boa tarde à Cristina, à Zaira, boa tarde, ao Rui. Ok. Força, desculpa. E já sabem, sintam-se à vontade para fazer qualquer questão. E nem mais. Está bem? Repara, bastou uma mudança de contexto para automaticamente aquilo que eu entendia como verdadeira e boa ergonomia, automaticamente passar para o outro lado. Isto da ergonomia é muito importante. A ergonomia, mais do que ligada ao produto, está também ligada às características do utilizador e às características do contexto de utilização. Só aí é que eu vou conseguir perceber exatamente até que ponto aquela cadeira é boa ou não para mim. Porque muitas vezes aqui o ergonómico é dado como um chamariz, mas que na prática tem pouco de ergonómico. Muitas vezes mistura-se a ergonomia e o design, por exemplo, que também é um grande problema, porque, lá está, tens aqui grandes diferenças entre ergonomia e design. Era isso que eu ia perguntar. Eu, por ter esta caneta maravilhosa, que comprei em Algés, muito bonita, não significa que esta beleza, boa tarde, Carla, signifique que seja ergonómico, correto? Significa que tens uma caneta que, por algum motivo, tu consideras esteticamente bonita. Um abraço ao João Varela, para a Guiar da Beira. Boa tarde, para ti. Agora, do ponto de vista de utilização, só tu me saberás dizer depois de a utilizares no contexto real de utilização. Ou seja, isto é uma grande diferença entre ergonomia e design. Tu, para avaliares o design de algo, tu observas e atribuis normalmente um dado qualitativo. Bom, mau, bonito, feio, o que seja. Para avaliares a ergonomia, tu não te basta observar, tu tens de interagir com o produto. E depois tens métodos quantitativos que te provam se realmente aquele produto se adequa ou não àquilo que tu és e àquilo que é o teu trabalho.
Portanto, eu queria aqui fugir da ideia do ergonómico ligado a produtos e mais do ergonómico ligado à intervenção, digamos assim. Porque a melhor forma que nós temos de compreender efetivamente o que é ergonomia é de compor a palavra. Se nós formos ver, a ergonomia é composta por duas palavras gregas, como nós temos aqui, ergon e nomos. Atenção que ali, ergon, trabalho, é trabalho do ponto de vista da atividade humana. Também não tem que ser trabalho laboral das 9 às 5. Não, é atividade humana. E depois temos as normas, leis e regras do trabalho. No fundo, é isto, a ergonomia. São as normas, as regras e as leis do trabalho. E apesar de ser dito que é uma ciência nova, como podem ver, 1857 foi a primeira referência à ergonomia. Foi feita por um senhor polaco que se chamava aquilo que vocês têm ali. E então foi esse indivíduo que, numa obra que nós podemos traduzir de uma forma simples como Ensaios sobre a Ergonomia ou a Ciência do Trabalho, baseada nas verdades que derivam das ciências naturais. Pedro, peço desculpa. Aqui, a ergonomia já li e vejo várias datas. 1857, que aparece o termo, mas como tu disseste muito bem, a ergonomia são duas palavras gregas, ergon e nomos, regras do trabalho, e depois temos a ergonomia como uma ciência a seguir à Segunda Guerra Mundial, portanto, penso que 1949, se não me engano, e nós temos então, no fundo, duas correntes. A corrente europeia e a corrente americana. Tens duas correntes de ergonomia. Felizmente, nós utilizamos a que tem o nosso nome, a europeia, que em alguma bibliografia pode aparecer como francófona, enquanto a americana pode aparecer como anglo-saxónica. É a mesma coisa. E na prática, qual é que é a diferença? A corrente americana é aquilo que nós vimos lá atrás. É atribuir o conceito de ergonomia a um determinado produto e partir do princípio que a vida do trabalhador vai melhorar. Isto não é linear a 100%. Não vale a pena eu ter uma máquina extraordinária se não souber trabalhar com ela. Já o ponto de vista europeu mistura-se muito com aquilo que é a atividade em segurança no trabalho. Por isso é que a ergonomia é um dos módulos que faz parte do curso de segurança no trabalho, exatamente porque estão muito próximos, e a ergonomia, na visão europeia, é o estudo específico do trabalho humano. De uma forma mais esquemática, nós podemos ver a ergonomia desta forma, no fundo. Repara, nós vamos roubar conhecimento àquelas ciências lá em cima. Atenção, o ergonomista não sabe tudo daquelas ciências lá em cima. Senão... Exato. Então, porquê é que se diz que a ergonomia é uma ciência multidisciplinar? Porque abrange todas estas áreas. E um ergonomista é obrigado a saber disto tudo? Não, é obrigado a saber dentro de cada ciência aquilo que é conhecimento útil para o seu trabalho. Repara, aquilo que tu disseste da questão do calçado. Entra em jogo fisiologia, anatomia e antropometria, por exemplo. Okay? Correto. E depois nós vamos roubar o conhecimento específico que nos dá jeito para intervir no sistema de trabalho e vamos nos focar no trabalho humano com que objetivo? Promover e optimizar a saúde, segurança, conforto e bem-estar dos indivíduos, porque automaticamente desta forma estamos aqui. Estamos também a promover o seu desempenho e a contribuir para que o sistema funcione como deve ser, que produza mais e que os trabalhadores tenham uma melhor qualidade de vida dentro do trabalho. Portanto, de uma forma esquematizada, isto é a forma mais simples de entender o que é a verdadeira ergonomia. E já estamos aqui a ver. Ela é uma ciência, ela não é um adjetivo de nada. Não deve ser vista como adjetivo de nada. Ok? Correto. Mas, Pedro, falaste aí na antropometria. Há uma relação direta entre a ergonomia e a antropometria? Ou não? Há uma relação direta. Por acaso nós vamos ver ali mais para a frente de uma forma mais específica, mas no fundo o que é que podemos adiantar? A antropometria é um conjunto de medidas relativo ao homem, digamos assim. As medidas do corpo humano. Exatamente. Isto é importante porque em ergonomia, porque isso vai permitir de construir espaços, postos e equipamentos de trabalho compatíveis com essas mesmas dimensões. Ou seja, o que é que nós estamos aqui a fazer? Isto é algo muito importante. Nós estamos a adaptar o trabalho ao homem. O meu objetivo é sempre adaptar o trabalho ao homem. Nunca posso tentar adaptar o homem ao trabalho. Isto vai dar asneira, não é possível. O nosso objetivo é intervir... Pedro, desculpa interromper. Tu disseste bem, adaptar o trabalho ao homem. Mas a ergonomia começou primeiramente, pelo menos os americanos,
pergunto se é correto. Ou seja, primeiro o foco estava no trabalho e não no homem. Ou seja, o homem era considerado um operador do trabalho. O foco era o trabalho. E agora o foco anda no homem. Anda na corrente europeia. Na americana continua a ser o foco único e exclusivamente do trabalho. O problema é esse. É ter duas vertentes diferentes, duas visões diferentes. Na nossa, nós damos muito mais importância ao homem, coisa que a corrente americana não dá. É esse o problema. Mas, logicamente, não é difícil concluir isso. É mais interessante do ponto de vista de promover a saúde, ter em conta o homem, porque senão a outra é toma lá equipamentos que o teu trabalho vai melhorar. Não, não vai. Ou pode melhorar? Pode, mas não é linear que vá melhorar. Portanto, vamos olhar sempre para a ergonomia desta forma, como uma ciência que contribui com princípios de várias outras ciências para melhorar a vida dos trabalhadores. E nós depois, em qualquer sistema de trabalho, podemos olhar para um sistema nestes 5 elementos: homem, máquina, espaço, ambiente e organização. Ou seja, é possível melhorar um sistema de trabalho intervindo em qualquer um destes elementos. E vocês têm aqui exemplos de subtópicos onde eu posso, no fundo, intervir. E atenção, que eles estão colocados por ordem da corrente europeia. O que é que isto significa? Damos muita importância ao homem, ok? Os homens interagem sempre com máquinas. Aqui, máquinas é numa visão abrangente. Pode ser máquinas, equipamentos, utensílios, ferramentas, o que quiseres. Ou seja, estamos a falar na corrente, o homem como ator no sistema de trabalho. Sim, sim, europeia sempre. Okay. Já nunca mais vamos voltar à americana, porque não nos interessa para este caso. E então depois temos também a vertente do espaço de trabalho, também condiciona o indivíduo. Temos a vertente do ambiente. Ali, normalmente ele vinha por físico, mas tu podes contar tudo. Podes contar o ambiente biológico com vírus, bactérias e fungos. Podes contar o ambiente químico com substâncias ou misturas. Podes contar o ambiente físico com ruído, iluminação, conforto térmico, qualidade do ar, tudo o que entenderes. E depois temos a organização do trabalho, que aparece ali em último lugar, porque foi o último elemento a qual foi dada atenção. Isto é, até há 10, 15 anos atrás, não havia praticamente aqui interesse na vertente da organização do trabalho. Daí para cá, a organização do trabalho tem se tornado quase aqui o menino bonito da intervenção em termos de ergonomia. E é aqui na organização do trabalho que se pode falar na ergonomia da correção? Podes falar, mas seria mais interessante falares da concepção. Ou seja, tens duas hipóteses. Ou trabalhas desde o início para tornar logo o sistema viável ao princípio, ou é chamado para resolver problemas que vão surgindo no sistema. Okay? A primeira é mais interessante do ponto de vista de eficácia e do ponto de vista económico. A segunda tem o problema de já não ser tão eficaz e, além disso, economicamente também não é favorável, porque eu já construí, já destruí e vou voltar a construir. Portanto, estou a perder tempo. Pedro, o que se verifica mais é a segunda, ou seja, é a chamada ergonomia da correção. É, sim, sim. É como qualquer papel de um técnico superior, por exemplo, está por inerência. Os técnicos superiores muitas vezes funcionam para apagar fogos que surjam no sistema de trabalho e muitas vezes não são chamados no início dos mesmos. Daí depois existirem vários problemas que, na prática, se tivessem sido pensados desde o início, nunca iriam ocorrer. E onde é que entra aqui a ergonomia da consciencialização? Entra numa vertente formativa e informativa, que, na verdade, também tem as suas falhas. E nós podemos ver estas falhas, por exemplo, na transmissão de alguns conceitos, como, por exemplo, um que será interessante debatermos ainda no dia de hoje, que é os riscos ergonómicos, por exemplo. Já vamos tentar debater um bocadinho esta temática. É muito provável que vocês já tenham ouvido a expressão, ou já tenham lido a expressão de riscos ergonómicos, ou então fatores de risco ergonómicos. É basicamente a mesma coisa. Os livros falam em riscos ergonómicos. Pois falo. Os livros, normalmente os de autores de ergonomia propriamente ditos, não. Mas outros livros que não de autores de ergonomia, aí sim, falam de riscos ergonómicos. Outros resultam mais de falhas de tradução, digamos assim. Okay? E no final já vamos perceber porque é que, na verdade, não devemos utilizar a expressão riscos ergonómicos. Okay? Então quer dizer que não há riscos ergonómicos? Quer dizer que não há riscos ergonómicos. Como assim? Okay. Repara.
Porquê é que Então, existe... andamos a ser enganados, desculpa a expressão, por alguns autores, pela própria comunicação social, Andas, o risco ergonómico, então podemos chegar andas a talvez algo que foi dito uma ou outra vez, depois foi replicado por uma ou outra pessoa, depois por mais 4, depois por mais 10 e ficou bola de neve e espalhou-se isso. Não é mal. Do ponto de vista de transmissão da ergonomia, é interessante porque, ao menos, ouve-se falar da ergonomia, mas é quase como não interessa se é boa ou má publicidade, o que interessa é haver publicidade. Aqui é um bocadinho parecido, mas reparem nesta ideia dos riscos ergonómicos, e já agora, por exemplo, se forem consultar a licenciatura ou o mestrado em ergonomia, não vão ver nenhuma cadeira denominada de riscos ergonómicos. E porquê é que isto acontece? Reparem, existem riscos biológicos, certo? Porquê? Porque os agentes biológicos geram riscos. E agora estamos a passar uma fase de um risco biológico. Por exemplo, mesmo podias ter riscos químicos, podias ter riscos elétricos, psicossociais, físicos, relacionados com o ruído, conforto térmico, riscos mecânicos, por aí fora. Ok. Porquê? Porque todos estes agentes geram riscos. Ok, muito bem. Mas riscos ergonómicos, porquê? Porque a ergonomia gera riscos? Não. Acabámos de ver que isso é negar a própria ergonomia. A ergonomia tem por objetivo eliminar, na maioria das vezes não é possível, então, minimizar os riscos existentes num sistema de trabalho. Dizer riscos ergonómicos como se a ergonomia gerasse riscos não faz o mínimo sentido. É negar a ergonomia. A ergonomia é uma intervenção no sistema de trabalho. Não existem critérios ergonómicos, agentes ergonómicos. Okay? Isto pode levantar uma questão que é, então, mas como é que eu chamarei, por exemplo, à movimentação de cargas, ao trabalho repetitivo, ao trabalho monótono, que normalmente são aqueles que são apontados como riscos ergonómicos. Eu a esses, a forma mais simples que vocês têm é denominá-los de riscos inerentes à atividade. Okay? Porque eles surgem quando... Diz aqui o Tiago que os objetivos da ergonomia é reduzir o risco e não gerar. Exatamente. Se eu tenho por objetivo reduzir o risco, vou dizer que depois existem riscos ergonómicos. Não, as coisas não batem certo. Ok? Reparem, olha outro exemplo aqui, por exemplo. Na prática, tudo o que seja ergonómico não deve ser utilizado enquanto adjetivo. Já vimos isso. Nem para os produtos, nem para os riscos. Para os produtos, isto é fácil também de perceber. Repara, porquê é que existem produtos biológicos? Porque o ser biológico está inerente a princípios na elaboração, no processo, no desenvolvimento desse produto biológico. Certo? Agora, dizer um produto ergonómico? Não, porque o produto, a ergonomia está relacionada com o final, com a utilização do produto. Por isso, não faz o mínimo sentido também dizer produtos ergonómicos. Então, como é que deves dizer para ser justo com o consumidor? Produtos desenvolvidos com base em princípios ergonómicos. Então, porque é que os informáticos dizem tem aqui um computador ergonómico, tem aqui um teclado ergonómico? Muito provavelmente porque querem vender o computador e o teclado. Muito bem. Pode ajudar. Ok? Atenção, lá está. A forma mais justa era esta, porque se eu te disser que ele é concebido com base em princípios, ok? E isso é justo, acredito que muitos deles sejam. Agora, se eu te disser que é ergonómico, voltamos àquele problema. Eu comprei um produto ergonómico que afinal não me ajudou. Então isto é uma fantochada. Não, não é. Ele não ajudou porque não tinha de ajudar. Não estava na raiz automaticamente a ajudar. Okay? Por isso, não utilizem nunca a expressão de riscos ergonómicos. O Rui pergunta, quem está o dia todo frente a um PC, que dicas a ergonomia pode dar? Muito bem. Então, estando então em frente a um PC, tu, na prática, quem vai ajudar vai tentar então analisar o teu problema, intervir no teu problema e depois avaliar se teve ou não bons resultados. Aqui a questão, e a parte boa disto tudo, é que a ergonomia é uma área técnica, mas pode ser aplicada por qualquer um de nós. Nós, no nosso dia-a-dia, podemos aplicar ergonomia naquilo que é a nossa atividade. E hoje em dia, isso é muito normal, e é mesmo neste exemplo então que vamos falar, de trabalho informatizado. Ou seja, a evolução do trabalho trouxe-me, ali em meados da década de 90 e agora aqui para a frente, ao nível de trabalho informatizado. Estamos com alguns cortes. Em frente ao computador. Mas, ok? Já estás cá. Houve um corte, mas isto é sido a distância que há entre Guarda e Lisboa, mas está tudo ok.
Tudo? Ok. Tudo ok. Então, os problemas que surgem derivados ao trabalho ao computador. Existem 3 grandes tipos de problema. O primeiro é ao nível de lesões musculoesqueléticas. Okay? Aqui, atenção, que lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho ou então ligadas ao trabalho, às duas terminologias. Atenção, o nome é um bocadinho mentiroso. Isto é, lesões musculoesqueléticas remete-me para uma ideia de músculos e ossos, articulações, mas é mais do que isso. Okay? Tudo o que acontece ao nível de tendões, ligamentos, vasos sanguíneos, tecido conjuntivo, tudo isso são consideradas lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho. Okay? E elas surgem em grande parte devido a quê? Devido à repetitividade e devido também à pequena amplitude de movimentos que existe no trabalho informatizado. Ao nível da coluna, é ao nível, então, das posturas estáticas durante longos períodos de tempo. Ou seja, aqui a importância aqui é as pausas. Em grande parte é as pausas, mas também já vamos ver os próprios equipamentos com que tu interages, ok? Porque as lesões musculoesqueléticas têm esta vantagem, digamos assim, elas dão sinais de alerta. Qual é que é o problema? É que tu normalmente ignoras os sinais de alerta. Ou seja, aquela sensação de dor, desconforto, fadiga, perda de força, ou então a sensação de perda, dormência, formigueiro, por aí fora. Tudo isto são pequenos sinais de alerta que tu vais tendo à medida que passas horas e horas ao computador. Só que na maioria das vezes ignoras. Ou porque é normal, ou porque amanhã já faço de outra maneira, ou porque não vou repetir isto amanhã vou descansar, por aí fora. O problema é que não vais. Ok? Isto repete-se dia após dia. Pedro, tu estás a tocar num foco e agora aqui vou utilizar um exemplo meu. Eu tenho uma tendinite crónica que há dois anos atacou-me aqui a parte, desculpa agora estar aqui a falar de um caso, isto a propósito de um equipamento que me venderam como ergonómico. Não sei se dá para ver este tipo de rato, Certo. em que tive que me adaptar, porque eu perdi sensibilidade na mão, perdi força, e além da fisioterapia, da reabilitação, uma das coisas que aprendi foi mexer num rato completamente diferente daqueles tipos de ratos em que habitualmente se encontram por aí. Portanto, isto só para responder aqui ao Rui, para quem está o dia todo em frente a um computador, algumas dicas de ergonomia, seja comprar então um equipamento supostamente que nos venderam como ergonomicamente, mas que de facto é mesmo ergonómico. Tiveste sorte, se calhar. Ok. Mais do que a parte musculoesquelética, temos outras duas vertentes no mundo do trabalho informatizado. Muito a parte dos riscos psicossociais. Okay? E atenção, aqui estamos a falar dos dois extremos. Da exaustão, mas também de um extremo mais à esquerda, digamos assim, que é um determinado alinhamento e desmotivação. Repara, o da exaustão surge quando o trabalho pede mais do que aquilo que tu podes dar. Tanto ao nível de desempenho como ao nível de tempo, por exemplo. Mas isso podemos caminhar para o burnout. Exatamente, sim. A sobrecarga de trabalho leva-te em casos extremos para o conceito de burnout. E aqui a ergonomia, como é que pode atuar? Aqui, tudo o que tem a ver multidisciplinar tem que ter a ver com a organização do trabalho. E a organização do trabalho assenta em dois pilares: cargas de trabalho e tempos de trabalho. As cargas de trabalho é, no fundo, a distribuição do trabalho pelos diferentes elementos da equipa. Tem de haver aqui sempre uma correta noção da carga a distribuir por cada indivíduo e fazer o cruzamento entre a carga e o tempo que lhe é dado. Tu nunca consegues ver se tens muito ou pouco trabalho. Depende muitas vezes do tempo que tens para o fazer. Tu nunca consegues separar a vertente carga da vertente tempo. Okay? E então, quando pede mais do que aquilo que tu podes dar, a curto e médio prazo, isto vai dar a geneira para o lado do trabalhador. Mas atenção que temos o contrário, ou seja, não estou a dizer que temos de elaborar postos de trabalho que exijam o mínimo ao trabalhador, também não. Porque neste caso o trabalhador vai ter um sentimento de desmotivação, de alheamento, de fadiga mental, não por exaustão, mas por não responder a estímulos, digamos, e então temos os dois problemas. Tudo o que seja ou a menos ou a mais é um problema. Nos tempos de trabalho, tu tens de coordenar muito bem duas coisas. O descanso entre turnos, ok? Mas também o descanso no próprio trabalho, as pausas, digamos assim. Diz aqui o Tiago, dicas de ergonomia na otimização da produção a nível profissional. A nível profissional. Então, lá está. Primeiro esta aqui, dos tempos e das pausas, das rotações do
tarefas. Atenção a uma coisa nas pausas. Tu, quando fazes uma pausa no trabalho informatizado, tu não podes estar 4 horas ao computador, ou 2, ou 3, ou o que seja, e depois fazeres uma pausa para ires para o smartphone, a enviar mails, por exemplo. Isso não é uma pausa em termos de trabalho informatizado, em termos de interação com ecrãs. Okay? Se quiseres reduzir problemas que possam surgir da verdadeira interação com ecrãs, também podem surgir então ao nível ocular, tu tens de reduzir efetivamente o tempo. Vai fazer outra coisa. Muitas vezes o problema dos ecrãs é o quê? É a visão a curta distância e em pontos muito unânimes, muito próximos, digamos assim. Portanto, levanta-te, vai para uma janela. Há aquelas medidas, os 70 centímetros, os 60 centímetros, ou 50. E depois levanta-te, olha para o infinito, olha para o vazio, não olhes para pontos específicos. Tenta olhar mais para longe para libertar exatamente aquela ideia de ocular de curto alcance, ok? E depois, uma coisa importante, computadores portáteis no mundo do trabalho é para evitar. Ou seja, 8 horas num computador portátil, e estou eu a falar neste momento num computador portátil. Mas, Pedro, computadores portáteis é para evitar. Mas cada vez mais é portáteis e as torres... Tens aí um problema, mas verdadeiramente, repara, nesta figura, tu tens sempre o problema cervical, não tens outra hipótese. Corretamente. Podes ter a correção, podes elevar o computador, ok? Daí nós podemos fazer ergonomia nós próprios. Repara, toda a gente já viu algum escritório com páginas amarelas ou livros debaixo do computador para elevar o computador, por exemplo, ok? Isso é, no fundo, o indivíduo a fazer ergonomia. Mas atenção, que depois tens o outro problema. Tapas de um lado, tapas do outro. Vais ter de arranjar periféricos autónomos para esse computador, ok? Não podes estar a fazer o teclado àquela altura. Portanto, computador portátil... Há vários videoclipes da Vodafone, desculpa estar a fazer publicidade à Vodafone, que exemplifica aquilo que acabas de referir. Portanto, as tais medidas corretivas que nós fazemos, que é a chamada ergonomia caseira. Se é que podemos utilizar o termo de ergonomia caseira. Portanto, é subir, baixar. Não sei se já tiveste a oportunidade de ver esse videoclipe, ou vários. Há vários. Magnífico. E todos eles fazem sentido e, como vês, são pequenas mudanças que nós podemos fazer em casa. Não precisamos de ter um técnico, basta conhecermos os princípios. E alguns princípios são, por exemplo, estabelecer zonas na minha área de trabalho. Ou seja, eu normalmente tenho 2 áreas de alcance. Aqui a da esquerda, que é a zona ótima de alcance, e depois tenho a da direita, que é a zona máxima de alcance. Ou seja, é estender o meu braço, é o máximo onde eu consigo chegar. Isto é importante para quê? Para a colocação de objetos e equipamentos durante o teu trabalho. Repara, tudo aquilo que tu utilizares com maior frequência deve estar na zona ótima de alcance. À medida que utilizas com menor frequência, podes arrastá-los para a zona máxima de alcance. Okay? Nunca sair destas zonas, a não ser que utilizes mesmo com muito pouca frequência. Porquê? Porque para sair destas zonas já vais ter de defletir a coluna. Claro, isso não nos interessa. Okay? Então, tu consegues ter aqui estas 2 zonas. Não é por acaso que tudo o que tu utilizas como periféricos, coisa do género, deve estar na zona ótima. Poderemos dizer, mas por que não na zona máxima, se eu também lá chego sem mexer a coluna? O problema está que eu, na minha articulação do ombro, vou obrigá-la a trabalhar muito mais na zona máxima de alcance. Isto há algum problema se isto acontecer durante 1 vez, 10 vezes, 20 vezes? Não. Mas há problema quando acontece 20 vezes por hora, 8 horas por dia, 5 dias por semana, 22 dias por mês e 11 meses por ano. Aí há problema. Ou seja, eu vou estar a sobrecarregar muito aquela articulação e não vale a pena. Isso sim pode dar origem a uma lesão musculoesquelética relacionada com o trabalho. Portanto, ter sempre em atenção estas zonas quando eu coloco os meus equipamentos de trabalho. E depois temos princípios, também eles legais, baseados aqui numa legislação, a 989/93. É o que temos... Desculpa. Sim? Uma portaria de 93. 27 anos. Sim. Sobre o trabalho informatizado. Sim. A única legislação que tens mais efetiva de trabalho informatizado é de 93. Okay? Tudo o que tem a ver com postos de trabalho dotados de visores... A evolução que há?
Com toda a evolução, o diploma legal nunca foi alterado. Tu, hoje em dia tens muitos códigos de boas práticas da ACT, da DGS, por aí fora. Mas, em termos de legislação, é de 93. Okay? E onde é que as diretivas aqui entram? Não entram. Rigorosamente. Algumas ainda estão adequadas aos dias de hoje, outras não fazem já muito sentido. Daí a ACT ter feito ter tido e tem um papel importante nesta temática, lançando-nos algumas dicas aqui relativamente aos diferentes elementos. Por exemplo, ao nível do ecrã, a distância do ecrã. Normalmente estipula-se o comprimento do braço do operador. Okay? Normalmente é a distância que é dada. Depois, diretamente de frente, isto acontece muitas vezes quando alguém tem um ecrã e tem um telefone ou coisa do género, anda quase a virar-se de um lado para o outro, tem aqui o computador, depois tem aqui o telefone e faz vários pequenos movimentos com a coluna. Isso não é positivo. Portanto, o computador, se é o principal instrumento, o ecrã, se é o principal instrumento, deve estar diretamente de frente para o trabalhador e sempre com um ângulo de inclinação de 15 graus. Isto, hoje em dia, para os ecrãs curvos, que já começam a aparecer muito, já não é forçosamente verdade, mas para os ecrãs planos continua a ser verdade. E reparem, nós temos quase sempre esta tendência, quando pousamos o portátil, por exemplo, de deitar um bocadinho o ecrã. Okay? Depois, ter sempre o ecrã... Então não é correto fazer isto. Não é correto deitarmos o ecrã nos portáteis. Não, num portátil não é correto utilizar o portátil, mas se tens de utilizar, tenta utilizar da melhor forma possível. E fletir um bocadinho o ecrã, cerca de 15 graus, é muito pouco, mas cerca de 15 graus, repara, na imagem que nós tínhamos anterior, é isto mesmo. Estás a ver? Cerca de 15 graus. Exato, correto. Okay? Isto é bom, é bom. Já que temos um portátil, vamos tentar minimizar. Mas até os computadores até os ecrãs de torre, digamos assim, normalmente, se reparares, eles têm sempre uma pequena inclinação para trás, ou devem ter. Depois, ter sempre o ecrã colocado perpendicularmente às fontes de iluminação, principalmente às naturais. Isto é muito importante, ou seja, perpendicularmente. Repara, se eu tiver uma fonte de iluminação natural, uma janela, ou o que seja, atrás de mim, eu vou ter reflexos no ecrã. Se tiver uma fonte de iluminação à minha frente, eu vou ter encadeamentos, possivelmente. Ao passo que se tiver as fontes de forma lateral, se o ecrã estiver perpendicularmente a essas mesmas fontes de luz, a distribuição da iluminação vai ser muito mais homogénea e reduz a probabilidade, então, de encadeamento ou, então, também de reflexos no ecrã. Okay? Depois, a altura. A altura do ecrã é o principal motivo porque os computadores portáteis não são adequados. Ou seja, eu devo ter a altura do ecrã, o topo do ecrã, sensivelmente ao nível do olhar. Isto é importante porquê? Porque o teu campo visual automaticamente é maior para baixo do que para cima. Isto é, se tu tiveres a olhar em frente e fizeres um pequeno gesto aqui em cima, tu basicamente não vais ver estes teus dedos. Ao passo que se fizeres à mesma distância, mas para baixo, tu vais conseguir ver os teus dedos. Ou seja, tu tens um campo visual muito maior para baixo do que para cima. Daí que o topo do ecrã, muitas vezes havia a ideia de estar para o centro do ecrã. Olhar para o centro do ecrã porque assim cobria o ecrã todo. Não, isso vai obrigar a um maior esforço ocular para a vertente superior do ecrã. Então vamos olhar já logo para a parte do topo, porque automaticamente conseguimos cobrir o ecrã cá para baixo. Ok? É essa a principal... Não tinha essa ideia, nem essa noção. É essa a principal razão, e se fizeres aquele jogo dos dedos, vais ver que tu consegues muito mais facilmente perceber movimento em baixo do que em cima. Depois também, logicamente, aqui a parte do anti-reflexo ajuda bastante, porque temos sempre fontes de iluminação, quer sejam elas naturais ou artificiais, e é importante ter este anti-reflexo. Mas agora, não te serve de nada ter um bom ecrã se depois não tiveres uma boa postura. E para a postura, o que importa mais é a cadeira. E já vimos, não nos deixarmos enganar por cadeiras ergonómicas. Quem quiser comprar uma cadeira para utilizar no sistema de trabalho, principalmente aqueles colegas que utilizam 7, 8 horas por dia, devem, dentro do possível, ir à loja, experimentar a cadeira. Não mandar vir automaticamente porque diz isto ou porque alguém que comprou diz aquilo. Não. Vamos experimentar e ver se realmente se adequa ao meu caso. E depois há aqui algumas características relativamente à cadeira, como permitir a liberdade de movimentos,
uma posição confortável. Isto advém muito da ajustabilidade que a cadeira deve permitir. Sempre o apoio de braços ajustável em altura, sempre o próprio assento ajustável em altura. E em termos de suporte, se não der para ter o dorsal, ok, não têm, mas pelo menos o lombar tem de ter. Ou seja, o lombar é a zona mais inferior das minhas costas. Se puder ter o apoio dorsal daquelas cadeiras quase de executivo, digamos assim, ainda mais positiva se torna para longas horas ao computador. Okay? Quer dizer que, como tu disseste, e é mais uma que aprendi, e todos nós, provavelmente, que não há produtos ergonómicos, entre aspas, há sim é aquilo que nós procuramos para o nosso bem-estar e para o nosso conforto, para a execução da tarefa. Tu, para uma equipa de 10 trabalhadores num escritório, podes comprar a mesma cadeira e uns acharem que é espetacular e outros Exatamente. não com ela. Podes a uns resolver os problemas e nunca mais aqueles indivíduos terem dores nas costas, e podes indivíduos que não tinham dores com cadeiras supostamente piores, quando chegou aquela, passado X tempo, começaram a ter. Nunca consegues fazer isso. Claro que há aqui um grande problema, que é o quê? Que é as empresas não têm fundos limitados, não conseguem comprar uma cadeira para cada trabalhador. Logicamente vais ter de apostar na ideia de massa e automaticamente estás a entrar no risco de não agradar a toda a gente. Mas depois aí são os prós e contras sempre que existe aqui em termos monetários e em termos de segurança. Okay? Muito bem. Estatura do trabalhador, também muito importante. O ajuste da largura dos apoios para os braços. É muito importante os apoios para os braços, porque tu, quando estás sentado ao computador a escrever ao teu teclado, deves ter os braços apoiados, ou seja, esta zona do teu antebraço deve estar apoiada. Depois também a profundidade, também, se puder ser ajustável, ótimo. É verdade que muitas cadeiras não têm isto, mas se conseguir ser, ótimo. E depois também uma questão mais de antiderrapante e respirável do próprio tecido, da própria envolvência da cadeira. Já tens a tua cadeira, já tens o teu ecrã, mas agora tens um problema, que são os teus periféricos. Nós falámos deles um bocadinho lá atrás. Aqui a ideia é que, quando estás a interagir com o teu teclado, deves ter as mãos, basicamente, a direito. Ou seja, não ter assim, não, ter a direito. Isto é complicado de manter sem ajuda. Okay? Por isso é que existe, como nós temos ali naquele desenho em cima da esquerda, aquele pequeno suporte para pulsos que permite então ao trabalhador ter a mão a direito e os dedos a flutuar sobre o teclado. Okay? Do teu lado direito, tens também um objeto, digamos, muito utilizado, aqui o meio de ajuda, que é o apoio para pulso a quando da interação com o rato. Já vimos que o rato tem esse problema, que são movimentos muito frequentes, muito repetitivos e com uma amplitude muito curta. Grande parte das lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho informatizado vêm da interação com o rato, ok? Principalmente ao nível de tendinites, é a mais comum. Okay? E aquele suporte para o pulso, eu não sei se na imagem se consegue ver a zona mais elevada. Aqui sim, perfeitamente. Exatamente, para o efeito é o mesmo da esquerda. É o apoio de toda esta zona. Aqui chama-se isto, basicamente, chama-se o túnel cárdiaco, digamos assim. Okay? É uma linguagem mais técnica, mas é tudo aqui, toda esta zona de tendões, ligamentos, que afeta mais o sexo feminino. Afeta mais o sexo feminino porque quando a intensidade é a mesma, quando a frequência é a mesma e quando a amplitude de movimentos é a mesma, um indivíduo do sexo masculino e outro do sexo feminino, à partida, vai afetar mais o do feminino, porque todos os critérios do trabalho são iguais, mas a resistência muscular, digamos assim, do género feminino é tendencialmente, logicamente varia de indivíduo para indivíduo, mas é tendencialmente menor, ok? Daí ser mais afetado. E talvez também pela dupla tarefa ou dupla jornada que a mulher tem. Certo, lá está. Porque essa questão, tu nunca consegues dissociar completamente no campo das lesões musculoesqueléticas a tua vida no trabalho e o teu dia-a-dia. Okay? E daí, Pedro, por vezes, considerar aquela lesão musculoesquelética pois como uma incapacidade e como doença profissional, por vezes os médicos torcem o nariz e as próprias... O problema das lesões musculoesqueléticas tem essa dificuldade em termos de prova enquanto doença. Exatamente. Vê o exemplo das hérnias discais.
Qualquer doença musculoesquelética tem esse problema, porque é muito difícil dizer, ok, este trabalhador desenvolveu esta doença no posto de trabalho. É verdade que muitas vezes é fácil provar que potenciou, sem problema nenhum. É relativamente provar. Agora, o desenvolvimento aí já é muito mais complicado. Voltamos ao mesmo. Há indivíduos que estão 8 horas a trabalhar numa vertente administrativa, informatizada, tudo muito bem, e depois podem ter o vício de jogar computador e saem do trabalho e estão mais 8 em casa a jogar computador, por exemplo. Portanto, como é que tu vais provar, fazer um nexo de causalidade com o teu posto de trabalho? É complicado. Outra coisa, para além destes dois de cima, temos então o suporte para pés, que é muito importante. Porque, repara, nós temos de regular a cadeira para ficar à altura da secretária. É o primeiro, é o princípio básico. E depois para ficar à altura do ecrã. E muitas vezes tapamos de um lado e destapamos cá em baixo os pés. E aqui há algo muito importante. Todos nós, muitas vezes, estamos sentados com os pés cruzados ou com os pés para trás, apoiados nas rodinhas da cadeira ou coisa que o valha. Isto é um erro enorme. Causa muita fadiga muscular. E causa muita fadiga muscular porquê? Eu vou voltar aqui para esta parte aqui porque... Oi, desculpa. Repara, temos aqui o exemplo do indivíduo que está... Normalmente nós estamos muitas vezes nesta posição caracol e ali com os pés de uma forma muito estranha. Aquilo é péssimo. Tu, quando estás sentado ao computador, os teus pés devem estar os dois bem apoiados no chão, ok? E sempre com um ângulo ligeiramente superior a 90 graus. Sempre ligeiramente superior a 90 graus. Nem é 90, é ligeiramente superior a 90. Porquê? Porque assim vais conseguir promover a circulação sanguínea nos teus membros inferiores. Porque se tu dobrares as tuas pernas, tu vais estar a fazer na zona do assento uma pressão na zona de trás do teu joelho, digamos assim. Imagina uma mangueira por onde quer circular água e tu dobras a mangueira. Vai circular menos. Ou seja, vai circular menos sangue. E então, essa diminuição da circulação sanguínea, no fundo, é menos nutrientes, menos oxigênio que chega às tuas pernas. E isso vai criar uma sensação de fadiga, de formigueiro, que a médio e longo prazo até pode evoluir para outras situações mais graves, ao nível de tecido conjuntivo e vasos sanguíneos, como, por exemplo, varizes e coisa do género. Okay? Portanto, sempre que possível, fazer isto. E repara, tu consegues fazer isso e não tens de ter um equipamento todo bonito como este. Podes ter as tais páginas amarelas que tinhas debaixo do computador, podes arranjar maneira de as colocar também no chão. Okay? Muito bem. No fundo, tens aqui o resumo onde a maioria de nós se encontra, muitas vezes, e é mesmo de nós, porque eu também muitas vezes estou naquela situação. Passado X tempo de estar ao computador, começa a posição caracol a vir, temos ali o problema dos pés, ok? E temos do lado direito, basicamente, os princípios que nós definimos. Repara a altura do monitor, ali sensivelmente ao nível do olhar. Repara os braços, o antebraço, neste caso, apoiado ali na cadeira. Isto fez com que o trabalhador depois já não se sentisse confortável ao nível dos membros inferiores. O que é que ele fez? Um suporte para pés, para ter então ali aquela zona, no fundo, preparada para existir uma correta circulação sanguínea. Repara também ali no cuidado que há ao nível do teclado. E já agora no rato, não é para fazer publicidade, mas toda a gente conhecerá aqueles ratos daquela famosa marca, não se pode dizer o nome, mas começa em A, termina em E e tem um PPL no meio. E na prática eles são mais ao comprido do que tradicionalmente era usual, certo? Eles quase se confundem com um smartphone na prática. É exatamente para promover esta postura. Aquilo não é feito de forma estética apenas para ser diferente. Não, está ali muito trabalho desenvolvido no âmbito da prevenção de lesões musculoesqueléticas. Olha, o Tiago deixa aqui uma observação pertinente. A posição de cavaleiro em cima de um cavalo é um bom exemplo de uma postura ergonómica. Obrigado, Tiago, por esta apreciação fabulosa. Em termos práticos, não lhe consigo garantir. Por experiência própria, não lhe consigo garantir. Mas imagino, agora que falou nesse exemplo, realmente nunca tinha pensado nisso. Estamos ali a falar nos 90 graus, estamos... Exatamente, sim, estamos a falar de todos os princípios que promovam uma postura correta, sim. É verdade, é verdade. Muito bem.
Depois, nas tais pausas que nós fazemos, então numa vertente mais de organização, fazemos as pausas, mas voltamos ao mesmo, não é pausa para olhar para um ecrã mesmo, não, é pausa para descansar efetivamente, para olhar para o infinito, olhar para uma janela, focar pontos distantes e não próximos, como nós passamos então a vida a fazer no ecrã, e depois pequenos movimentos de ginástica laboral. É verdade, voltamos ao mesmo. Há empresas mais técnicas a fazer este tipo de serviço? Rapidamente, numa pesquisa na internet, encontramos empresas que disponibilizam este tipo de serviço. No entanto, também é possível cada um de nós aplicar estes princípios de ginástica laboral. Reparem, são pequenos movimentos. Qual é que é o objetivo? O objetivo é sempre o mesmo: libertar tensão muscular. Libertar tensão muscular é, no fundo, reduzir aqui uma ideia de ácido lático. Penso que o nome possa ser familiar a muita gente. O ácido lático, basicamente, dá ao meu cérebro a informação de fadiga muscular. Quando ele atinge um determinado nível, transmite a informação de fadiga muscular. Então, antes que essa informação seja transmitida, estes movimentos de redução da tensão muscular são ótimos. Não é preciso muito tempo, basta uma ou duas destas posturas a cada pausa, com 5 a 10 repetições, e vão ver que consideravelmente se vão sentir melhor. Atenção, o desenvolvimento de uma doença não é de um dia para o outro. Então, a reparação dessa mesma doença também não é de um dia para o outro. As lesões musculoesqueléticas, as lesões por esforço repetitivo, como dizes, não é de um dia para o outro. Vai gradualmente. São aqueles sinais de alerta todos que nós vimos lá atrás, que simplesmente nós muitas vezes não ligamos aos sinais de alerta. O formigueiro, nomeadamente. E quando damos conta, elas têm um problema, é que muitas vezes são tratáveis, mas já não são curáveis. E esse é outro grande problema que nós temos depois, se deixamos alastrar. Ok? Exato. Portanto, eram estas pequenas dicas aqui de trabalho ao computador que eu vos queria transmitir, depois de vos transmitir então um bocadinho o que é a verdadeira ergonomia e o que é que nós normalmente fazemos num sistema de trabalho. E aqui, em termos de apresentação, é isto, Carlos. Não sei se agora há aí alguma questão ou que tu tenhas. Diz-me uma coisa, onde é que a ergonomia pode atuar de uma forma construtiva nas organizações, nas empresas, nesta época do Covid? Portanto, temos restaurantes a dividir as mesas, a separar as mesas, diminuição de mesas, temos novos equipamentos, aqui entra a ergonomia, entra a necessidade, entra o design. O que é que aqui entra? O que é que a ergonomia pode aqui fazer? Entra no fundo tudo. Ou seja, aí a ergonomia entra mais na perspectiva de estar inserida no campo da segurança no trabalho. Okay? É claro que tu podes ter princípios de design ou de ajuda na concepção de layouts, por exemplo, okay? Que permitam uma melhor optimização do espaço. Isso é possível também do ponto de vista da ergonomia. Tu há pouco, quando apresentaste, disseste que eu também estava aqui ligado a algumas questões de usabilidade, por exemplo. Exatamente, era isso que eu ia perguntar. A usabilidade de sistemas é um ramo da ergonomia, pode estar relativo a sistemas de informação ou a sistemas físicos, mas no fundo é trabalhar nos sistemas, nos dispositivos, de maneira a torná-los compatíveis com a necessidade. E lá está, a optimização do espaço de trabalho, onde entra, por exemplo, novamente a ideia de antropometria e de dimensões. Nós conseguimos ajudar a maximizar um pequeno espaço, tendo em conta aquelas vertentes legais que hoje em dia existem da redução do número de efetivos e da redução do número, da distância de 2 metros entre mesas. É possível. Mas eu diria que hoje em dia, tendo em conta a situação vivida, aqui o principal elemento da ergonomia será, em muito, contribuir com informação e formação para quem teve, no fundo, de montar um escritório em casa. Aconteceu a muita gente ter de montar um escritório em casa. Era isso que eu ia falar. Okay? E então esses indivíduos aí merecem então ter toda a informação disponível para conseguirem minimizar ao máximo possíveis problemas. Posso dar exemplos muito simples. Imagina, algo que muitas vezes não é pensado. O telefone. Muitas vezes existem trabalhos informatizados onde há uma utilização enorme do telefone. E muitas vezes há a tendência de colocar o telefone do lado da mão dominante, por exemplo. A mão direita. Ou a mão esquerda, claro. A mão dominante, como dizes. Dominante. Qual é que é a questão? É que muitas vezes
Nós, quando estamos ao telefone, depois sentimos necessidade de quê? De registar alguma coisa, de apontar alguma coisa, de escrever. Muito bem. Então, utilizar o quê? A mão não dominante? Não, não faz sentido. Ou então vais colocar o telefone apoiado... Até dizemos assim, olha, espera aí que vou buscar uma caneta, espera aí. Ou vais colocar o teu telefone apoiado no ombro e fletir o pescoço, como acontece muitas vezes. É isso que acontece, é isso que acontece. Pronto, lá está. O telefone, à partida, tu pegas no telefone, não tem que ser com a mão dominante, tu facilmente consegues pegar no telefone e deixas a mão dominante livre para fazer os tais registros que tens que fazer. Desta forma, não tens nem de andar ali a fazer trocas, nem de andar a fletir a cervical para apoiares o telefone no ombro, por exemplo. Muito bem. Nunca tinha pensado nisso. Eu sou um dos muitos que faz o errado. Portanto, a mão direita, espera aí, faço isto. Pronto, de facto. Sim, lá está. É tudo pequenos pormenores. É assim, algum deles te vai resolver os problemas todos? Não, não vai. Mas tudo isto são pequenas pistas, pequenas dicas que todas juntas, e sim, vão ter um resultado importante no final. O Filipe pergunta: um design de sucesso é necessariamente o inimigo de uma boa ergonomia? Não, felizmente não é. Tanto é que existia o conceito de ergonomia, existia o conceito de design, e hoje em dia facilmente encontramos um conceito de design ergonómico. Ou seja, temos equipas, também elas multidisciplinares, em termos de design e em termos de ergonomia, a trabalhar no mesmo produto. Logicamente, uns mais do ponto de vista da estética, outros mais do ponto de vista dos princípios ergonómicos, mas para conceber produtos que tenham os dois. Eles não devem ser rivais uns do outro. Aliás, eles devem ser complementares. Porquê? Porque, desta forma, estamos a conceber verdadeiramente produtos com princípios ergonómicos, mas que, à partida, vão ter uma maior aceitação pelo público, porque também houve a preocupação de os tornar esteticamente atrativos. Okay? Por isso, sempre a ideia de design ergonómico não tem que ser rivais, pelo contrário, devem ser complementares. E uma das coisas que eu já li também é a rivalidade que há entre a ergonomia e a arquitetura. Ergonomia e arquitetura, bem, isso tem muito a ver, lá está, com a concepção e espaços, depois o que remete para o layout, o que remete para fontes de luz e por aí fora. Okay? Vem muito daí o problema, porque lá está. O problema, se calhar, não existia tanto, se da mesma da maneira que existe um conceito de design ergonómico, existisse quase uma arquitetura ergonómica, digamos assim. Ou seja, que desde o princípio de concepção estivesse presente alguém do campo da arquitetura, alguém do campo da ergonomia, para logo nesse momento tornar os espaços compatíveis com aquilo que são as habilidades, as necessidades e as limitações dos indivíduos. Muitas vezes isto não acontece e aí depois temos um grande problema. É aquilo que nós dissemos. A correção é resolver problemas que já existam. O problema é que, em termos de arquitetura, muitas vezes é difícil resolver esses problemas, só deitando abaixo. E, logicamente, isto não é possível. Daí haver algum picanço entre, às vezes, arquitetura e ergonomia. E falaste aí muito da antropometria. As medições do corpo humano. Sim. Eu às vezes digo na brincadeira, portanto, como é o trabalho que se adapta a nós, que se é o equipamento que se adapta a nós. O exemplo que deste, nós temos que experimentar a cadeira. Eu às vezes costumo dizer o seguinte: eu quando vou comprar roupa, não somos nós que nos adaptamos à roupa, mas sim aquelas medidas que por trás foram feitas pelos engenheiros, pela antropometria, a dimensão do corpo humano, dos braços, do antebraço. Portanto, sou eu, é o casaco que se vai adaptar a mim, se é mais largo, se é mais apertado ou não. No Nós fundo, temos aqui um trabalho de grande dimensão da antropometria, ou não? sim, no fundo é sempre a mesma ideia. Repara, sempre, tu partes sempre de um princípio que tens de adaptar algo ao homem. Podes fazê-lo no trabalho, podes fazê-lo em fisiologia, podes fazê-lo em antropometria, como disseste. Tu vais experimentar roupa e parece que aquela roupa foi feita para ti. Tu não te preocupas minimamente como é que aquilo foi feito ou não. Mas quando o melhor exemplo disto é o alfaiate ou a costureira. Quando é feita à medida do freguês. Exatamente, mas agora muitas vezes consegues replicar isso em produção em massa, que ninguém conhece. E então parece que ela está feita para ti. Voltamos ao mesmo.
pode estar feita para ti, outro indivíduo até pode ter muitas semelhanças contigo, mas já não está, já não lhe assenta bem. É sempre este princípio. Isto quer dizer que aquela roupa é boa ou é mau, ou que aquele produto é bom ou é mau? Não, eles tiveram as preocupações por detrás, mas ter a preocupação por detrás do ponto de vista da ergonomia ou da antropometria não significa agradar a toda a gente. Não, significa que vou agradar a uma boa porcentagem delas se aquilo estiver bem desenvolvido, mas não há produtos universais. Exatamente. Eu não, portanto, atingimos aqui os 60 minutos, 1 hora. Não sei se queres deixar aqui uma mensagem de esperança que vamos todos vencer esta fase que estamos a atravessar. Qual é a tua opinião? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Portanto, esta parte, lá está. Aqui a complicação é não termos propriamente um termo de comparação. E é daí que vem alguma insegurança. Mas sim, acredito que sim, já tudo começa a voltar à normalidade e esperemos que tudo possa aqui continuar nesta normalidade. Mas, de qualquer das formas, voltando toda esta situação à normalidade, já agora fica aqui também a dica, estas ações que já vamos na quarta, se não estou em erro, houve 3 webinars, ainda vão haver um conjunto de mais de 6, no total de 10. Acho que são iniciativas que vale a pena manter, mesmo depois em alturas em que as pessoas possam tendencialmente já não estar tanto em casa, podemos rever o horário e o dia da semana, mas será interessante ter sempre estas sessões para... E já no próximo sábado teremos aqui a Zaira. Exatamente, na vertente do coaching. Sim. Exatamente. Sendo assim, resta-me agradecer-te imenso a tua presença nesta tua comunicação muito clara, objetiva e lúcida. Não tinha a ideia de muitas coisas, nomeadamente do erro que fazemos de atender com a mão dominante, a questão dos riscos ergonómicos, porque falamos todos em riscos ergonómicos, a questão de leva este produto que é um produto ergonómico, leva este teclado que é um produto ergonómico, e eu saí daqui com uma ideia que, de facto, o que importa é saber se aquele produto é útil ou não e não ligar muito à questão da publicidade. Agora, essa dos riscos ergonómicos ficou-me aqui, como também o tal Decreto-Lei de 1993 sobre os equipamentos informáticos e tudo isto. Bem, agora estou-me a recordar, outros diplomas estão, de facto, no que diz respeito, já agora, não sendo longo, o diploma 102 diz ali que uma das obrigações do empregador é disponibilizar os equipamentos aos trabalhadores. Portanto, esperamos... Sim, atenção, mas aí temos um problema, que é o facto destes equipamentos, tanto o suporte para pulso, o apoio para pés, tendencialmente eles não são entendidos como equipamentos de proteção individual, porque eles não são de proteção, são de prevenção. Claro. E então não consegues tirar preto no branco da lei, consegues tirar os GPIs, mas não consegues tirar estes. Fica sempre muito dependente do bom senso de quem está do outro lado, da chefia, do empregador, o que seja. Okay? Fica muito, muito ligado ao bom senso, ao contrário de um capacete e de umas botas em obra. Mas já agora que falaste na lei de 93, repara, tudo o que tem a ver com ergonomia, nós podíamos também, imagina, tínhamos canalizado o dia de hoje para um armazém. A movimentação de cargas também é uma lei, se não é de 93, se me falha a memória, é por aí perto. É de 94. Ou 90, pronto, lá está. Também não é propriamente muito recente. Em 26 anos, muita coisa se alterou. Exatamente. Muito bem. Um bem-aja a todos. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a quem esteve presente e até sábado, se Deus quiser. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez. E bom dia para toda a gente. Tá, obrigado, então. Obrigado.